Ele já foi consagrado, né? Quem consagra são os pais. Nós apenas apresentamos ao Senhor. Eu queria conversar com você essa noite um pouquinho sobre o reino de Deus. Essa palavra, ela me incomodou um pouquinho. Me incomodou no bom sentido. Eu fui pregar na PM na quinta-feira e eu falei exatamente sobre Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Só que depois que eu voltei, eu fiquei remoendo esse reino de Deus. O que é reino de Deus? Alguém sabe o que é reino de Deus? Porque muitas vezes você fala assim, não, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Mas se muitas vezes nós nem sabemos o que é o reino de Deus. De repente você fala assim, não, pastor, o reino de Deus é lá no céu. Quando eu estiver lá no céu, aí lá é o reino de Deus. Não. Reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus não é um lugar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero conversar um pouquinho, mas eu quero que você saia daqui ensinado, para que você se torne indesculpável diante de Deus. Eu quero te tornar indesculpável diante de Deus, sim. Você não vai ter desculpa. Eu vou te mostrar o que é reino de Deus. Nós vamos juntos aprender o que é reino de Deus. Você vai entender que reino de Deus, ele é passado, é presente e é futuro. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí a minha pergunta que não quer calar: o reino de Deus já veio? O reino de Deus virá? O reino de Deus está aqui? O reino de Deus é Jesus? Por falar em Jesus, você sabia que o povo judeu, eles creem que o Messias só virá depois que o povo ser um povo plenamente, totalmente santo. Eles creem dessa maneira. É por isso que o judeu é extremamente fiel, né? Momento de oração, ele para tudo que está fazendo e vai orar. Momento de aprender, é momento de aprender. Momento do respeito, é por isso eles têm uma reverência muito grande diante da palavra, diante de Deus. Eles estão tentando viver o reino de Deus. E muitas vezes, queridos, a gente pensa que reino de Deus é vir para a igreja. Muitas vezes nós achamos que reino de Deus é ler a palavra. É muito além, é muito mais. Eu quero que nós possamos entender hoje o que é reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Quem é pobre de espírito aqui? Ninguém é pobre de espírito. Você percebe que a gente coloca no pejorativo o pobre de espírito? Aquele cara é um pobre de espírito. Porque você está elogiando ele. Pela Bíblia, pobre de espírito, querido, é você se esvaziar de si mesmo. Pobre aqui significa vazio. Vazio do espírito humano, vazio das coisas humanas, vazio da sua razão e cheio de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, que esses realmente receberão o reino de Deus. Eu quero que você vá entendendo o que é reino de Deus. Reino de Deus, entenda isso, não é um lugar. Reino de Deus, na verdade, é um modo de vida. Reino de Deus, na verdade, é cultura. Por isso que existe, né? Cultura do reino. Não sei se você já ouviu falar.
Cultura do reino é um estilo de vida, é uma vivência, é um modo no qual você vive. Reino de Deus é quando Deus é o teu rei. Para que tenha reino é necessário ter um rei. E é necessário ter os súditos. Deus, ele precisa ser o seu rei pleno, queridos. E interessante que quando você quer buscar o reino de Deus, você precisa entender que buscar o reino de Deus significa não fazer o que eu quero, fazer o que o rei quer. Buscar o reino de Deus significa não falar o que eu quero, falar o que o rei quer. Significa, queridos, que eu não posso agir do jeito que eu ajo, mas eu tenho que agir do jeito que o rei quer. Eu não posso viver do jeito que eu quero, eu tenho que viver do jeito que o rei quer. Mateus capítulo 6, versículo 9, oração modelo. A oração modelo que o Senhor instituiu, ela diz exatamente assim: portanto, quando orares, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se o reino já veio, por que eu tenho que falar venha a nós o teu reino? Interessante, queridos, que quando você entende o que é reino, e quando você quer viver reino, preste atenção aqui porque é uma palavra muito forte. Quando você quer viver reino, você tem intimidade. Querido, é a primeira vez que Deus é mencionado como Pai. Primeira vez. Foi um escândalo. Mas como assim? Você está chamando Deus de Pai? Que sacrilégio! Por quê? Quando você entende, quando você vive, quando você quer, quando você verdadeiramente se entrega para o reino, você tem intimidade. Então sim, você pode chamar Deus de Pai. E aí ele diz assim: venha o teu reino. Querido, para que o reino venha e para que você possa viver o reino, é necessário que a vontade dele seja feita. Sabe por que nós temos dificuldade de viver o reino? Porque nós temos dificuldade de abrir mão da nossa vontade. Nós temos dificuldade, nós fazemos o que achamos que é certo. E muitas vezes nem consultamos a Deus. Ah não, eu vou falar sim, pisou no meu carro, eu vou falar. Ah não, eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou bater, eu vou fazer. Viver no reino, querido, é abrir mão de tudo isso. E fazer, falar, agir e viver conforme o rei quer. Se você não entender isso, queridos, você vai viver sempre uma vida de império. Império é quando impera a tua vontade. Reino é quando o rei reina na tua vida. Quem tem reinado na tua vida? Você ou Deus? Quando você sai de manhã, eu não sei, não é extremo, mas será que quando você põe a sua roupa para vir para a igreja ou para ir para a rua, você fala: e aí Deus, está boa essa roupa? O que você acha? A calça está boa? Está muito curta? Está muito agarrada? Está muito decotado o meu vestido, a minha blusa? Como que está? Será que você faz isso? Não? Começa a fazer. Começa a fazer. Porque entenda que o Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele vai chegar e falar: ó, filha, está muito decotado. Se cair alguma coisa no chão, você for pegar, mostra o que não deveria mostrar. Está muito curta. Se você levantar a mãozinha para me adorar, sobe tudo. Então, queridos, nós precisamos entender: quem reina é Deus. Ah, pastor, mas isso é exagero. Fala com o rei. O rei, querido, ele quer o melhor para você. Ele sempre vai querer o melhor. Se nós entendemos o que é viver o reino de Deus, queridos, nós vamos ter uma vida totalmente, plenamente alinhada com a vontade de Deus. Aí a oração do Pai Nosso diz assim: perdoa os nossos pecados. Quem vive no reino libera perdão. Quem vive no reino pede perdão. Porque é impossível, queridos, alguém que não perdoa fazer parte do reino.
É impossível você realmente viver uma vida sem liberar ou pedir perdão. Abra sua Bíblia em Mateus 4. Só volta umas folhas. É uma palavra rápida, mas muito, muito importante para você. Diz assim Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que reino dos céus e não reino de Deus? Por que Jesus, ao invés de falar reino de Deus, ele falou reino dos céus? Tem diferença? Sabe por quê? Porque Jesus, ele era muito sábio. E o judeu, ele não podia pronunciar o nome de Deus. Não podia. Então, quando Jesus percebia que ia trazer escândalo, ele falava: é chegado o reino dos céus. Que é o mesmo reino. Só que interessante, queridos, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele só começa quando tem arrependimento. Quando tem conversão, quando tem mudança de vida. Não tem como você viver o reino sem ter mudança de vida. Porque viver o reino é você ter um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. Tem um livro do C.S. Lewis, e ele diz assim: olha, se você está caminhando e de repente você, uma carreta, uma jamanta de 27 toneladas, pega você e bate você de frente, você tem um encontro com essa carreta, é possível você permanecer no mesmo estado? Não. Por quê? Porque sempre quando você tem um encontro com algo maior do que você, o teu estado tem que mudar. Pegou? Domingo passado, o Paulinho, posso falar, Paulinho? Posso? Obrigado, já falei também. Paulinho saiu do culto aqui. E ele estava na Fernão Dias, ele e uma visitante que ele trouxe, estava no Escort. Graças a Deus que era Escort. Estava na Fernão Dias, daqui a pouco veio um Palio, desgovernado, sei lá, veio do lado, foi isso, né, Paulo? Veio com tudo do lado, bateu no carro dele. Quando houve esse encontro de um carro com o outro se desgovernou, pegou, bateu numa placa, amassou, deu PT o carro. Todas as vezes que você tem um encontro com algo maior, é impossível o estado permanecer. Se você permanece igual, você não teve um encontro. Se você teve encontro, você precisa ter mudança. Se verdadeiramente você quer realmente viver o reino, a velha vida tem que passar. Os velhos hábitos têm que passar. A maior dificuldade hoje das pessoas se converterem é exatamente isso. Ah, mas eu vou ter que deixar o samba. Ah, mas eu vou ter que deixar a cervejinha. Ah, mas eu vou ter que deixar de falar palavrão. Ah, eu vou ter que... Queridos, entenda. Vida cristã, vida de reino, é uma vida de renúncia. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque senão não é vida de reino. Eu quero que você entenda se verdadeiramente você está vivendo o reino ou não. Porque se você não estiver vivendo o reino, você não desfruta dele. E se você não desfrutar do reino, deixa eu ir mais para frente, eu vou te falar um versículo daqui a pouco. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Porque reino de Deus, queridos, ele é implantado em pessoas, não em lugares. Ah, eu vou para a igreja porque lá tem o reino. Não, o reino está em você, está em mim, está em nós. Então entenda. Ah, eu vou lá para o salão onde a igreja se reúne. Lá eu sinto que eu estou no reino. Não, você não está no reino lá. E eu vou te explicar o porquê você não está. Não existe o salão do reino. Existe a morada do reino, que é você. Versículo 19.
E disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Reino de Deus é obediência. Se não tiver obediência, não tem reino. E o 20. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Reino de Deus é renúncia. Se não tem renúncia, não tem reino de Deus. Eu quero que você entenda, queridos, que lá no livro de Gênesis, ele começa exatamente o céu na terra. Sim ou não? Quando Adão e Eva estavam lá, eles tinham um encontro com Deus. Então não existia, parece que, diferença, né? Era o céu e a terra, era tudo igual. Se você ir lá para Apocalipse, fala exatamente a mesma coisa. Então começa com o céu na terra e termina com o céu na terra. Caminha comigo, para você ver onde nós vamos chegar. Se você entender, queridos, que na verdade o que Deus quer é implantar o céu na terra, na tua vida, a tua vida vai mudar. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é exatamente isso, é o céu em você. João 18,36, não precisa abrir, eu vou ler para você. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus disse que o reino dele não era, e não o era. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar, tenho que parar de fazer faculdade, curso, estudar, tenho que parar com tudo, porque o reino não é deste mundo? Não, é exatamente o contrário. É você fazer tudo o que você faz sendo participante do reino. É você, queridos, em nome de Jesus, eu quero que isso entre no teu coração. É você entender que é o seu dia a dia, presta atenção, é o seu dia a dia que define você sendo ou não participante do reino. É o seu dia a dia. Davi, ele estava lá no pasto com as ovelhas. Alguém o chamou, falou: olha, o profeta Samuel está lá, quer falar com você. Ele foi até lá, foi ungido rei e voltou para o pasto. Porque o homem é provado no seu dia a dia. Jesus, com 12 anos, estava ensinando no templo, né? Depois que ele saiu do templo, ele ficou 18 anos no seu dia a dia, aprendendo, estudando, obedecendo o pai, obedecendo mãe. Porque o que conota, o que define você ser ou não, não é aqui dentro, é lá fora. O que define se você é participante do reino, querido, é exatamente isso. Colossenses 1:20, esse versículo você precisa entender. Quando eu entendi esse versículo, as coisas mudaram. Deus quer trazer o céu para a terra. Deus quer trazer o céu para a terra. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha o objetivo de Jesus: reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, será que é exatamente aquilo que eu sempre defendi? Que o céu não é um lugar onde você vai ter asinha voando e vai ficar assim, santo, santo, santo. Será que o céu não é uma terra, um novo céu e uma nova terra, no qual você também vai estar no seu dia a dia, só que não tem dor, não tem roubo, não tem doença, não tem morte? Será? Será que no céu não tem futebol, Manuel? Será? Será que de repente você vai chegar no novo céu e na nova terra, Jesus vai estar lá com uma guitarra, tocando guitarra? Será? Será que de repente Jesus não vai estar lá falando: vem, Fabrício, vamos jogar videogame comigo aqui? Será? Quer dizer, eu estou conjecturando, mas entenda isso. Eu tenho uma noção totalmente diferente do céu. Eu tenho uma noção diferente. Aqui em Colossenses, Paulo está dizendo: olha, o sacrifício da cruz de Cristo foi para que se reconciliasse aquilo que se distanciou. Onde? Lá atrás,
do pecado de Adão e Eva. Você está me entendendo? Ou está me achando herege? Não? Que bom. O objetivo de Deus é que o céu venha para a terra. Por que ele diz assim? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. O que significa isso? Da mesma forma que o Senhor reina nos céus, reina também na terra. Olha só o nosso conceito como está mudando sobre reino, queridos. Deus quer realmente que você viva o reino já aqui nessa terra. Ele quer que você desfrute do reino já aqui nessa terra. Você precisa entender, queridos, em nome de Jesus, não existe homem natural e homem espiritual em uma única pessoa. Não existe. Você tem que ser espiritual em todo momento. Não existe de segunda a sexta eu faço as coisas corriqueiras, seculares. Não, no domingo e no sábado eu já sou espiritual. Não existe. Não, eu sou espiritual na igreja. Na igreja eu sou espiritual, não lá fora não. Você é espiritual em todo lugar. Se você é um comerciante, você é um comerciante espiritual. Se você é um vendedor, você é um vendedor espiritual. Se você é um médico, você é um médico espiritual. Não existe divisão, não existe duas pessoas, não existe duas vidas. O reino é exatamente isso. Você é médico para o Senhor, do Senhor. Você é um médico espiritual. Você é psicóloga espiritual. Querido, eu comecei a entender isso. E esse final de semana eu estava lá jogando vôlei. E eu falei, Deus, eu quero ser um homem espiritual também no vôlei. É difícil, né? Mas eu falei, Deus, eu quero ser um homem espiritual aqui no jogo de vôlei. Eu quero ser um homem espiritual no futebol. Eu quero ser um homem espiritual quando eu estiver na fila do banco. Eu quero ser um homem espiritual. O que é ser um homem espiritual, querido? Entenda. É você fazer tudo. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Tudo para a glória de Deus. Você ajudar uma pessoa, você está glorificando a Deus. Então ajude a pessoa. Sexta-feira eu estava no banco. Está gravando, né? Não estou mexendo não. Sexta-feira eu estava no banco lá. Aí daqui a pouco um rapaz, ele sacou o dinheiro. Acho uns 400 reais, 300 reais. Quando ele sacou que ele tirou o dinheiro, ele começou a convulsionar e caiu. O dinheiro voou. Eu olhei aquilo e eu falei, Deus, é demônio? Eu falei, não é demônio. Aí quando eu corri lá para ajudar, aí veio um outro rapaz, ele segurou na cabeça, eu já virei ele de lado para não engasgar com a baba. Aí eu fiquei lá tentando amenizar, e uma pessoa já saiu correndo para ligar para o SAMU. Eu falei, não adianta ligar para o SAMU, até o SAMU chegar ele já voltou. Porque é uma convulsão, essa convulsão não vai durar mais do que 5, 6 minutos. E aí ele ficou lá, e aí pegamos ali o dinheiro, o cartão, aí veio um funcionário do banco, eu entreguei na mão do funcionário o dinheiro. E aí daqui a pouco ele foi voltando. O que eu estou falando com isso? Porque muitos estavam ali, olharam assim, já deram uns passos para trás e foram embora, saíram correndo. Um homem que estava do lado dele, queridos, olhou para ele e saiu correndo. Por quê? Porque nós queremos... Não, eu já tenho muita luta, eu não quero... Estou fora. E você tem que ser realmente um participante do reino em todos os momentos. Se alguém passar mal do seu lado, você é participante do reino. Você tem vida. Se você tem vida, você tem que ajudar a outra pessoa. Entenda, você tem que ajudar. No mínimo, segura na mão dele, na mão dela. No mínimo, fala, você está precisando de alguma coisa. Entenda, quando nós participamos do reino, nós temos que ser diferente. Hoje a vida é assim, cada um por si, Deus por todos. No reino não. No reino é você com teu irmão, ajudando, auxiliando. Isso é vida de reino. Nós precisamos entender que a Bíblia diz lá, a oração do Pai Nosso diz o quê? Pai, pão, é tudo coletivo. É tudo, não existe mais o meu pão, não existe mais o meu Deus, o meu Pai, é nosso, é tudo nosso. Nós precisamos entender, querido, que vida de reino é exatamente isso. É você quando você está trabalhando, sabe, você trabalha sendo um homem espiritual. Agora eu vou te trazer uma revelação, agora você vai entender. Sabe o que significa trabalho?
Lá em Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, diz assim: e Deus falou para o homem cultivar a terra. Sim ou não? Deus falou para o homem cultivar a terra. Ok, segura essa informação. Romanos capítulo 12 diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabia que a palavra culto tem a mesma significância, o mesmo significado da palavra cultivar? E cultivar significa trabalhar. Então isso significa que culto, na verdade, é trabalho. Pastor, você está forçando? Não. É só você entender um pouquinho aqui. Lê a Bíblia e você vai perceber. Sabe quando você presta culto a Deus? Quando você está trabalhando, quando você está no seu dia a dia, quando você está lavando a louça da sua casa, limpando o banheiro da sua casa, quando você está ali pegando o ônibus, ajudando alguém. Isso é culto. Então tira esse pensamento de que aqui é culto, lá fora acabou. Culto não se termina. Apenas o culto coletivo, sim, ele encerra-se provisoriamente. Mas o culto individual, ele não acaba. Ele não acaba. Ele não acaba. Você tem que viver 24 horas por dia em culto ao Senhor. Se você entender essa palavra, querida, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Viver realmente para Deus, viver no reino, é você verdadeiramente entender que a sua vida não é uma vida secular, é uma vida espiritual. É uma vida de reino. O seu trabalho é um culto, o seu dia a dia é um culto. A sua busca, querido, não pode ser momentânea. Ela tem que ser constante, ela tem que ser diário. Então trabalho é culto e culto é trabalho. Pastor, eu fico falando, maldito emprego que eu tenho que ir. Cuidado. Para que eu tenho que ir nessa de emprego? Cuidado. Não fala isso. Porque se você não está bem no teu emprego, duas coisas: ou é algo pessoal que você ainda não entendeu o que Deus quer fazer, ou você está no lugar errado e você não entendeu que Deus já quer tirar você de lá. Então, querido, o teu emprego é culto a Deus. E quando eu falo emprego, eu não estou falando só CLT não. Eu estou falando, sabe, a dona de casa que está lá limpando. Droga, como que é? Passa a roupa. Passa essa roupa. Esse marido, essas camisas social aqui. Né? E está lá amaldiçoando. Sabe? E está lá fazendo comida. Eu sou escrava nessa casa. Tudo eu. Eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar, é tudo eu. E aí o bonitão chega e vai pro sofá. É tudo. Querido, faz com amor. Faz sendo para Deus, porque o teu trabalho é culto ao Senhor. O teu a fazer é culto ao Senhor. Se você entender isso, a tua vida vai mudar hoje. Viver reino é exatamente isso. Se você não vive reino, ei, preste atenção. Viver reino não existe um momento. Hoje eu estou vivendo reino, amanhã eu não vou viver nada não. Amanhã depois eu vivo, depois não. Viver reino é sempre, é constante. Eu quero que você saia daqui dessa noite em nome de Jesus entendendo que Deus te chamou para ser participante do reino. Aleluia. Quando você está dirigindo, é culto. O que sai da sua boca quando a gente fecha? Quando você está... Eu estava lendo ontem, eu acho. Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Jesus foi traído. Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Jesus apanhou. Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Jesus foi crucificado. Pegaram um prego desse tamanho e meteram aqui na mão dele, na mão, no pé. Eu quero ser igual a Jesus. Jesus foi cuspido. Foi esbofeteado. Eu quero ser igual a Jesus. Não quer nada. Primeira pessoa que te provoca, você já desce a mão na cara dela. Ou se não faz, deseja. Queridos, nós precisamos entender o que é reino. Se a gente entender o que é reino, a nossa vida muda. Será que nós estamos dispostos a viver o reino de Deus aqui na terra?
Colossenses 1:20 diz que a cruz de Cristo foi para reconciliar a terra e o céu. Vamos viver o reino, queridos. Vamos viver esse reino em nome de Jesus. Nós precisamos entender que reino de Deus é obediência. Reino de Deus é testemunho. Reino de Deus é amor. Reino de Deus é perdão. Se você não entender isso, queridos, você não vai conseguir viver nem desfrutar o reino. O maior interesse de Deus é habitar em você. Será que Ele habita em você? Será que o reino está em você e você está no reino? Que você possa prestar atenção na tua vida e viver o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. O reino de Deus não é momentâneo. O reino de Deus é uma cultura. Você está vivendo o reino? Na sua casa, você está vivendo o reino? Para e pensa. Às vezes eu faço um comparativo. Eu falo, Deus, eu estou longe do reino, Senhor. Eu estou longe do reino, Deus. O primeiro passo para você ser participante do reino é arrependimento. Se arrependa, filha. Se arrependa, filho. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Seja você um participante do reino. A tua postura tem que mudar. A tua vida tem que mudar. As tuas práticas têm que mudar. Precisam mudar. Suas palavras têm que mudar. Seu pensamento tem que mudar. Ei, tem que mudar. Deus, ajuda-nos, Pai, a viver o Teu reino aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que seja uma noite, Pai, de alerta. Noite, Pai amado, no qual o Senhor verdadeiramente, Pai, está nos sacudindo, Pai, está nos chacoalhando, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai, a viver o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer a apresentação do Miguelzinho, esse homem de Deus. Amém. Quero chamar aqui o Eduardo. Quero chamar a Aline.